Ora então, muito boa tarde. Queria antes de mais agradecer aos jornalistas estarem aqui presentes e, acima de tudo, ao Sr. Presidente da Junta por nos ter facultado a possibilidade de hoje fazermos esta reunião descentralizada na Freguesia de Sul. Aliás, vai ser uma prática corrente ao longo deste mandato, iremos descentralizar todas as reuniões, algumas reuniões públicas por todo o Conselho. É pena que não haja aqui pessoas para poderem intervir, mas o dia hoje também está solarengo, as pessoas têm as suas matas para limpar, as suas árvores para cortar, só espero que realmente não deitem o fogo. Então ontem tivemos um pequeno incêndio aí numa freguesia, derivado precisamente por causa da queima dos sobrantes. Espero realmente que isso não venha a acontecer nos próximos dias. Hoje temos a falta de 2 vereadores, o Dr. Matos está de férias, o Dr. Pedro Moura teve que estar no Tribunal como testemunha num processo, de forma que temos essas 2 ausências. Entrando... Sim, Zé Pedro, faz favor. Sim, faz favor. Então, boa tarde a todos, em especial ao Sr. Presidente da Câmara, aos vereadores, comunicação social, restantes pessoas presentes. Quero dizer que é com bastante agrado que recebo aqui o Executivo Municipal e que também, por ser a primeira vez que a reunião da Câmara Municipal de Reunião Pública se realiza nesta freguesia. Quero salientar também a articulação que tem havido entre estas 2 instituições. Temos articuladas algumas candidaturas, nomeadamente para o São Macário e de saneamento, articulação com o município. Espero que venham a dar frutos e estou convicto que o Sr. Presidente vai fazer todo o esforço para que sejam aprovados. Frutos esses que irão beneficiar e melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui da minha freguesia. E porque a melhoria da qualidade de vida das populações é a nossa competência enquanto autarcas, zelarmos por o seu bem-estar. Era só isso. Muito obrigado. Esclarecendo um pouco aquilo que o Sr. Presidente da Junta disse aqui agora, quero-vos dizer que neste momento temos preparados para candidatura projetos na área do saneamento aqui para o centro de Sul, com a construção do METAR. Temos projetos para os Pesos de Sul, em que a aldeia praticamente poderá ser toda coberta em saneamento, com a construção também do METAR. Temos um projeto para Macieira, também para que toda a população possa ter saneamento. E ainda temos também para Oliveira a construção de novas condutas para ligar à ETAR já existente, que tem problemas tem deficiências no seu funcionamento e que também iremos melhorar. De forma que são projetos só aqui para Sul, projetos esses que poderão andar à volta de 1,5 milhão de euros, e se realmente conseguirmos concretizar todas essas candidaturas, será muito bom para a freguesia de Sul. Temos também outro, já apresentado ao Turismo de Portugal, onde ainda hoje esteve cá a Sra. Secretária de Estado e falámos sobre esse mesmo projeto, que é também para as encostas do São Macário. Estamos a falar em investimentos na ordem de 400 mil euros, que realmente se conseguirmos a aprovação do mesmo, poderá ser o salto qualitativo para que realmente possamos ter mais turistas na Freguesia de Sul. De forma que são grandes projetos que estão neste momento candidatáveis. Esperamos que realmente venham a ter o seu fruto. Se não tiverem o fruto, se não forem realmente aprovadas, teremos que pensar nós, com verbas da Câmara Municipal, a executar essas mesmas obras. É claro que demorará mais tempo a executá-las, mas teremos que as fazer, dado que agora até já temos projetos, antes não havia, mas agora já temos projetos, e havendo projetos é tudo muito mais fácil, é só uma questão mesmo de haver fundos para que realmente se possam lançar estas mesmas obras. De forma que a Freguesia do Sul poderá estar de parabéns se realmente conseguirmos concretizar todas estas obras. Posto isto, entrávamos no primeiro ponto, audição de público. Não há ninguém inscrito para intervir. Segundo ponto, período antes da ordem do dia. Alguns senhores vereadores querem colocar alguma questão? Sim, Sr. Presidente. Faz favor. Ora, Sr. Presidente, antes de mais eu gostava de manifestar a minha satisfação, como aliás já tenho feito noutras ocasiões, por estas reuniões acontecerem de forma descentralizada. A pena é, como referiu e muito bem, que de facto o público não esteja aqui,
Esperemos que o motivo seja aquele que apontou como hipótese, que é de facto as pessoas andarem a cumprir esta lei estranha de terem que limpar as matas todas. Esperemos que seja esse o motivo, porque se não for assim, de facto, outra hipótese é o desinteresse que existe por este tipo de reuniões, o que é algo que nos deve preocupar a todos. Mas neste ponto tem a Câmara Municipal e a Assembleia andado bem, porque acho que é um caminho de facto para nos aproximarmos da população. Queria também aproveitar para dar os parabéns a esta Junta de Freguesia, concretamente ao Zé Pedro, independentemente das candidaturas que estão feitas virem a ser aprovadas, e esperemos que venham, mas acho que o trabalho que tem sido feito aqui pelo Zé Pedro tem sido exemplar, como aliás também, deixem-me dizer, já o era com o anterior Presidente da Junta, com o Serafim Ferreira, que eu também aplaudo, que também foi um excelente autarca, ainda que de cor partidária diferente, mas os partidos a mim pouco me movem, o que me interessa é que se faça o bem das populações, e quer um quer outro acho que fizeram o melhor que podiam e sabiam. E portanto, entrando aqui em 2 ou 3 pontos que eu gostava de referir relativamente a Sul. Portanto, quanto à candidatura de São Macário, é ótimo que venha a ser aprovado, porque como nós também defendemos no nosso programa eleitoral, é de facto necessário haver aqui um polo de atração turístico nesta zona do concelho, e nada como um sítio tão bom como o Sopé de São Macário e a parte de cima de São Macário para poder atrair para aqui mais pessoas e mais investimento e mais turistas. A mesma coisa em relação às candidaturas todas que estão submetidas por causa do saneamento, esperemos que sejam aprovadas. Mas fazia-lhe aqui agora 2 ou 3 apelos que acho que merecem alguma atenção da parte do Executivo. A primeira é que se cumpra tão cedo quanto possível o protocolo das águas, que foi assinado já há algum tempo e que já deveria ter sido cumprido, mas que é um assunto que, tanto quanto eu vou sabendo, tem sido bem gerido por parte do Presidente da Junta de Sul, porque tem aguardado pacientemente, e estou certo que todas as obras que foram lá previstas que serão realizadas. Fazia aqui também um apelo em relação à Associação da Aldeia, que julgo ter sido prometida em tempos que parte da receita proveniente da venda da escola seria utilizada para reparação. Não sei se isto corresponde à verdade ou não, portanto também pedia, por favor, que me esclarecesse esse ponto, mas a ter sido, ou independentemente de ter sido ou não, penso que é uma associação que precisa de algumas obras pontuais de manutenção e era bom que fosse feita. Aproveitava aqui também para deixar em jeito de sugestão que o Largo do Imigrante aqui nesta freguesia tem sido um ponto de encontro de algumas atividades, e era bom que sofresse algum tipo de requalificação para o tornar ainda mais agradável. E há aqui um ponto que eu também chamava a atenção, que é transversal a todas as freguesias, mas faço especificamente nesta, porque pela primeira vez que me abordaram sobre o tema foi aqui nesta freguesia, que me foi mais do que uma pessoa. Deixo essa sugestão, que é a questão dos licenciamentos que os empresários, que os investidores querem fazer no nosso concelho, e que continuam a haver, por parte da Câmara, alguma burocracia excessiva que os impede e que lhes torna mais complexa o acesso à sua atividade empresarial. Portanto, penso que é algo que deve ser ponderado no sentido de se reverem alguns destes regulamentos para tornar mais ágil e mais amigável o investimento no nosso concelho, porque como concelho de interior que não é fácil, nós sabemos que não é fácil captar investimento, e portanto os poucos que existem que queiram investir devem ter a vida facilitada, e isso faz-se por 2 vias, porventura revendo algumas das taxas que são aplicáveis a alguns tipos de licenciamento, e por outro lado tornando todos os procedimentos de licenciamento mais ágeis, mais fáceis, mais simples. Portanto, acho que isso deveria ser visto. Falando agora em 2 ou 3 assuntos mais gerais para o concelho, eu vi que o Sr. Presidente assinou uma petição para a requalificação do IP3, que eu aplaudo, porque de facto acho que é uma vergonha termos uma estrada que é um dos acessos principais, não só ao distrito, mas também ao nosso concelho, ainda que indiretamente, mas gostava que o Sr. Presidente assinasse outras petições. Essa acho que fez muito bem. Mas gostava de o ver assinar uma petição que pugnasse pela requalificação da estrada de São Pedro a Viseu, que é uma estrada que tem um sem número de curvas, com um traçado que já não se adequa aos dias de hoje, nem ao tráfego de pessoas de São Pedro que trabalham em Viseu todos os dias, e vice-versa. Portanto, acho que se justificava concretizar, porventura até havendo uma união entre os vários concelhos para que esta estrada fosse requalificada.
A mesma coisa para a das termas a Vouzela, é essencial, até um bocadinho na senda do protocolo, das candidaturas que hoje foram mostradas nas termas de São Pedro do Sul. Acho que nós, para trazermos mais gente, mais investidores, mais atomistas para as termas, passa também por termos melhores acessos, e esta estrada é essencial. Chamo também a atenção que a estrada de São Pedro e Santa Cruz da Trapa começa a ficar com alguma degradação, portanto também merece a nossa atenção antes que passe para um estado pior do que já está. E quanto à de Pinho já não falo porque já falei, e portanto continua a merecer a atenção e a urgência de intervenção. Quanto às candidaturas do turismo, que eu hoje tive a oportunidade de estar a assistir, portanto manifesto aqui também a minha satisfação por ver tanto investimento privado que está a ser feito nas termas e algum público também, portanto aplaudo essa parte. Gostava, no entanto, de dizer que esta minha satisfação pelo investimento público vem acompanhada de uma insatisfação por algum investimento público que vai deixar de poder ser feito pela quantidade de receita que a Câmara Municipal abdicou voluntariamente ao reduzir a renda da Termalistur. Portanto, esta desistência de 700 mil euros ano da renda da Termalistur vai ter como repercussão uma perda de 4,5 milhões de euros por ano, se fosse em investimento comparticipado. Portanto, estamos a falar de 18 milhões no final deste mandato, portanto, é muito dinheiro. E tal como eu aplaudi há poucas candidaturas que foram feitas, também gostaria de aplaudir que este investimento fosse feito, porque o dinheiro nunca é demais, porque estamos num concelho com muitas necessidades e, portanto, quanto mais dinheiro tivermos para investir, tanto melhor, e 18 milhões é efetivamente muito dinheiro. Gostaria, portanto, de deixar isso bem claro e continuo a dizer o que disse na última reunião de Câmara, portanto, não entendo os critérios de fixação desta renda, que me parece manifestamente desajustada, inclusive as regras de cálculo que lhe estiveram subjacentes, porque nós não podemos avaliar um balneário que é, como hoje a senhora Secretária de Estado teve a oportunidade de dizer, um balneário de excelência, ao ponto dela querer vir aqui anunciar as futuras medidas de relançamento do termalismo em Portugal, e, portanto, não podemos avaliar o balneário Rainha Dona Amélia como se estivéssemos a avaliar uma qualquer loja. Portanto, estamos aqui a esquecer o valor essencial que aquele balneário tem, que é o facto de ter uma concessão termal do Estado de Águas Termais, e isso vale muito mais dinheiro do que o edifício que lá está, que foi a única coisa que foi tida em consideração para a fixação da nova renda. E, portanto, isso preocupa-me. Ainda a propósito do termalismo, há outra questão que me preocupa também, e em relação à qual eu solicitava ao Sr. Presidente alguns esclarecimentos, e que se prende com a adenda ao contrato de concessão de águas, que, tanto quanto eu sei, a última foi publicada no Diário da República em 3 de novembro de 2015. E nessa adenda à concessão existiam algumas obrigações para a Câmara Municipal, que eu passo sumariamente a indicar. Portanto, passava pela execução de trabalhos e investimentos necessários à monitorização da nascente tradicional, e tínhamos o prazo de 18 meses para cumprir essas medidas, 18 meses já ultrapassados. Tínhamos também a obrigação de equipar e recuperar as instalações das centrais geotérmicas com meios de monitorização e medição necessários ao fornecimento de dados qualitativos, e tínhamos 12 meses para o fazer, também já foram ultrapassados. Tínhamos que desenvolver esforços para alargar o fornecimento de calor, portanto a energia geotérmica, ao maior número possível de unidades hoteleiras locais. E tínhamos que iniciar o aproveitamento geotérmico termal do Polo do Val, e tínhamos 48 meses para o fazer. Ora, uma vez que estes prazos todos já decorreram, e que, a meu ver, poderão levar à possibilidade da concessão até eventualmente ser terminada por incumprimento, mas para eu poder extrair esta conclusão, a pergunta que lhe fazia, antes de a extrair, era se todas estas obrigações que estão publicadas em Diário da República já foram cumpridas ou não. E se não foram, o que é que está a ser feito para que elas sejam cumpridas, quando é que ficam cumpridas, porque a última coisa que todos nós queremos é que venha a existir alguma possibilidade
por muito remota que nos possa parecer hoje, de nos ser retirada a concessão de água termal, o que, relembro aqui, já foi feito em alguns balneários. Portanto, nas Caldas da Rainha, por exemplo, isso aconteceu. E a entidade que tinha a concessão de água perdeu. Portanto, gostava de esclarecimentos a esse propósito, porque é algo que nos está a preocupar. E por agora eram as questões que eu lhe colocava, Sr. Presidente. Muito bem. E então, passando a responder à grande maioria das questões colocadas, quero lhe dizer que nunca foi prometido à população da Aldeia de Sul, com a venda da escola primária, esse dinheiro fosse investido na recuperação da associação local. Sobre isso, o que eu lhe posso dizer é que todas as associações que fazem candidaturas em que é necessário realmente uma comparticipação da parte dessas mesmas associações, sejam elas bombeiros, sejam elas associações culturais, sejam elas desportivas, o que eu lhe posso dizer é que todas essas associações que realmente têm atividade e fazem candidaturas, todas essas associações irão ser apoiadas pela Câmara Municipal. Agora, não pode a Câmara Municipal, por si, ir efetuar todas as recuperações, todas as associações que existem no Conselho. É para isso que as associações têm direções próprias e compete a essas associações trabalharem no sentido de realmente poderem concretizar as obras que necessitam. Eu já fui dirigente associativo e foi isso que eu fiz. E qualquer dirigente associativo que se preze, é isso que tem que fazer. Nós não podemos estar à espera da Câmara Municipal para executar todas as obras que as associações precisam. De forma, como lhe disse, e mais uma vez, nunca foi prometido à Associação da Aldeia Sul que o dinheiro da venda da escola da aldeia fosse investido nessa mesma associação. Até porque as escolas não são da aldeia. A escola não é de Valadares, a escola não é de Vila Maior, nem é de Carvalhais. As escolas são do município, são do concelho. E, como tal, a venda de uma escola, e diga-se passagem que a venda da escola foi uma obrigação legal que nós temos e que tínhamos no que diz respeito ao PAL, em que o PAL, assinado pelo anterior Executivo, obrigava a que o município fizesse venda de bens imóveis. O município, não tendo outros bens imóveis que pudesse vender, teve que fazer venda de escolas. E em boa hora, ainda bem que falou na escola da Aldeia do Sul, é que em boa hora a escola da Aldeia do Sul foi recuperada. Era uma escola que estava abandonada, que estava ao abandono, a degradar-se. Foi uma escola que foi vendida, que as pessoas fizeram obras, as pessoas fizeram projetos, houve empreiteiros locais que foram lá fazer essas mesmas obras, as pessoas pagaram as taxas municipais, as pessoas estão a pagar IMI, o que significa que o município, num sítio onde havia mais que um edifício público, havia uma escola e havia uma associação, a verdade é que o município, com a venda dessa mesma escola, fez um encaixe financeiro e continua a fazer um encaixe financeiro por meios do IMI. No que diz respeito à questão de rever os regulamentos municipais, o que eu lhe posso dizer é que a Câmara Municipal tem revisto regulamentos municipais. E no que diz respeito a taxas, posso lhe dizer que, já com este Executivo, no anterior mandato, a verdade é que reduzimos muitas taxas municipais para metade do valor que elas tinham. Se me disser que estão elevadas, poderemos concordar ou não, mas a verdade é que essas mesmas taxas foram reduzidas, muitas delas para menos de metade. No que diz respeito ao contrato feito com a Junta de Freguesia de Sul, posso lhe dizer que temos estado a executar aquilo que nos é financeiramente possível. Se nós não tivéssemos encontrado a situação financeira que encontramos quando da entrada na Câmara Municipal, certamente essas obras estariam todas efetuadas. Temos feito aquilo que nos é possível e poderemos assumir o compromisso para mais este mandato para podermos executar essas obras. Seja como for, também lhe quero dizer, Sr. Vereador, que além dessas obras que foram combinadas, que foram escritas, a verdade é que também fazemos outras que não estavam escritas. E posso lhe dizer que iremos a curto prazo executar muros na zona da Capela Santa Bárbara, muros esses que já estavam prometidos há mais de uma dúzia de anos e que nós, prometido por outros, teremos de ser nós a efetuá-los. Posso dizer que brevemente iremos entrar na estrada Vai para os Pesos e iremos começar a fazer o alargamento de curvas para mais tarde se alcatroar. Posso lhe dizer que, e neste caso com a ajuda da Junta de Freguesia, havia uma fossa na povoação da Aldeia do Sul que já estava a transbordar há anos, a deitar por fora,
e com a ajuda da Junta alargou-se o acesso para que o nosso trator lá possa ir e poder retirar tudo aquilo que está dentro da fossa, porque é uma questão de saúde pública que está ali, e de forma que a freguesia de Sul não se pode queixar do que diz respeito a isso. Se me disser que o contrato foi cumprido, o contrato não foi cumprido, não havia meios financeiros para executar todas as obras que tinham sido acordadas. No que diz respeito, que ficou satisfeito com a questão de se protocolar da assinatura do abaixo-assinado que eu fiz no que diz respeito à IP3, posso-lhe dizer que, no que diz respeito à estrada São Pedro Sul-Viseu, posso-lhe dizer que em agosto do ano passado havia um acordo que chegou a estar escrito, só que não foi assinado, entre a Câmara de São Pedro Sul, a Câmara de Viseu e a de Vouzela, para que realmente esse acordo fosse para a frente e começássemos a elaborar um projeto em que seria pago pelas 3 autarquias, em função dos quilómetros, iria ser pago em função dos quilómetros que passava em cada uma dessas autarquias. Da parte do Presidente da Câmara de São Pedro Sul e de Viseu estava tudo preparado para que isso ainda avançasse ainda antes das eleições, e posso dizer que o Sr. Presidente da Câmara de Vouzela não quis. No que diz respeito à estrada de Termas-Vouzela, é claro que, sendo uma estrada que interessa ao município de São Pedro Sul, é claro que é uma estrada que está na área geográfica do concelho de Vouzela. E o que eu lhe posso dizer é que também está combinado com o Sr. Presidente da Câmara de Vouzela para que este peça uma reunião com o Sr. Ministro das Obras Públicas, no sentido de realmente os dois em conjunto, mas o pedido terá de ser feito por Vouzela, dado que a obra é para ser executada em Vouzela, mas foi combinado já entre nós que o Sr. Presidente da Câmara de Vouzela iria pedir uma audiência com o Sr. Ministro das Obras Públicas, no sentido de realmente podermos avançar com essa mesma obra. Seja como for, estamos à espera que o Sr. Presidente da Câmara de Vouzela marque essa mesma reunião. Quando essa reunião for efetuada, eu estarei presente e depois vamos ver qual é a abertura do Sr. Ministro no que diz respeito à execução dessa mesma obra. No que diz respeito à estrada Santa Cruz da Trapa-São Pedro, é uma verdade que a estrada está deteriorada, mas, meus senhores, nós temos que fazer opções. E as nossas opções são claras. As nossas opções para este ano, se tivermos as candidaturas aprovadas, as nossas opções é saneamento. E é escusado nós dizermos que é preciso obras na Associação do Sul, que é preciso obras na Associação de Vila Maior, de Figueiredo de Alva, é escusado estarmos a falar nisso tudo. As nossas opções é saneamento. E se tivermos realmente a possibilidade de aprovar estas mesmas obras, posso dizer que só na freguesia de Santa Cruz da Trapa iremos concretizar 4 hectares, com toda a rede de saneamento daí derivada, o que significa que todas as estradas irão ser estragadas e não havendo financiamento para o alcatramento dessas mesmas estradas, posso dizer que terá que ser o município a assumir essa mesma responsabilidade de alcatramento de estradas. E nós temos que fazer opções. Nós, ou definitivamente colocamos, e esta parece ser a última oportunidade que temos para saneamento, até porque aquilo que perspectiva para o futuro é não haver mais verbas para saneamento, e ou nós apanhamos este último barco para saneamento, onde são previstas obras de saneamento em todas as freguesias. Posso dizer que só em Valadares temos investimentos na ordem de 1 milhão de euros, em Carvalhais investimentos na ordem de 700 mil euros e por aí fora. De forma que as opções são claras. Ou nós apanhamos este último barco, realmente do saneamento, ou tão depressa, e quando digo tão depressa estamos a falar numa dúzia de anos, não teremos saneamento no concelho de São Pedro do Sul. Agora, se me disser as obras de Alcatrão enchem mais o olho, é claro que é verdade. As pessoas preocupam-se com o buraquito na estrada de Alcatrão. Mas nós temos de ter uma visão mais longa. Nós temos que pensar no futuro do concelho. E mais que no futuro imediato, que é o tapar o buraquito, aliás, que essa foi a política dos anteriores executivos, era fazer uma estradita e a estrada alcatroada dá muitos votos. A nossa política é fazer a obra que nunca ninguém quis fazer, que é a obra que fica enterrada, onde se gasta o dinheiro e que não se vê onde é que o dinheiro foi gasto, mas realmente é as necessidades prementes que nós temos, é evidentemente a colocação de água em condições e em quantidade à nossa população e a questão do saneamento. No que diz respeito à questão das rendas da Termalistur, hoje o Sr. Vereador hoje temos aqui os jornalistas, temos aqui uma câmara à frente, e o Sr. Vereador quis voltar a falar novamente sobre isto. Essa discussão já foi tida na última reunião da Câmara Municipal, o Sr. quis voltar a trazer novamente esse assunto à colação, e o que eu lhe posso dizer é o seguinte: a Câmara Municipal, a Termalistur, já pagou muito à Câmara Municipal.
A Termalistur, só de uma dada altura, entregou de mão beijada 5 milhões de euros à Câmara Municipal. E posso lhe dizer que, e o senhor não estava presente na reunião da Assembleia Municipal que decorreu em Santa Cruz da Trapa, posso lhe dizer que o senhor vereador Rogério, o senhor deputado municipal Rogério, que foi vereador no anterior Executivo, aplaudiu a questão da redução das rendas, dizendo que já há muitos anos que devia ter sido feita essa redução da renda. Mas para isso é preciso coragem para que essas coisas aconteçam. E outros não tiveram coragem, mas nós temos coragem nisto e temos coragem noutras coisas. E posso lhe dizer também, senhor vereador, que além desses 5 milhões que realmente só numa dada altura a Termalistur entregou à Câmara Municipal, e não vale a pena estarmos a falar em contexto foi uma altura em que a Câmara Municipal passava uma situação financeira grave, teve que criar uma empresa municipal para financiar a própria Câmara Municipal. É bom que as pessoas tenham conhecimento disso. E se a empresa municipal foi criada, foi para financiar a Câmara. É claro que a empresa municipal, pagando os juros que está a pagar, neste momento já está, tem uma dívida na ordem de 10 milhões de euros, mas antes eram 13 milhões, é claro que uma empresa municipal, para pagar tanto dinheiro de juros e pagando tanto dinheiro de rendas, porque as rendas, o senhor vereador certamente concordará que era uma renda exorbitante, era muito dinheiro por mês para se pagar uma renda. E então, alguém com conhecimentos na matéria entendeu que o valor da renda seria aquele que foi aprovado na última reunião. O senhor pode achar que é muito, eu posso achar que é pouco, são as nossas opções. Agora alguém que sabe o que está a fazer entendeu que aquele seria os montantes. Essa discussão já foi efetuada na última reunião, não iremos voltar a tê-la. Agora, queria dizer também o seguinte, é que nós estamos num mercado concorrencial. As termas de São Pedro Sul têm de ser umas termas competitivas aos olhos do mercado onde estamos. Há muitas termas que são privadas, que têm muito mais condições financeiras do que terá a Termalistur para estar no mercado concorrencial. Mas, ao fim e ao cabo, é isso que nós estamos a fazer, é entrar no mercado concorrencial para que as nossas termas possam vir a ter futuro. No que diz respeito ao contrato que foi efetuado pela Direção-Geral de Energia, o Sr. Vereador, não se preocupe, esse contrato foi assinado comigo, nós temos projetos neste momento a avançar nesse setor, nós estamos em contactos permanentes com a Direção-Geral de Energia, que, aliás, digo, temos boas relações com a Direção-Geral de Energia, de forma que o Sr. Vereador não se preocupe, essa preocupação terá que ser minha, fui eu que assinei o contrato e como pode calcular, estamos a falar, naquele contrato que o senhor diz, estamos a falar de investimentos na ordem de 1,5 milhão de euros e o que eu lhe quero dizer, Sr. Vereador, é que com o meu Executivo não quero que aconteça aquilo que aconteceu no passado, de levar uma Câmara Municipal a dívidas na ordem de 26 milhões de euros. Comigo não estou cá para isso. Nós estamos cá, sim, se realmente não tivermos ainda necessidade de contrair empréstimos para realmente efetuar obras, não o queremos fazer, a não ser que haja obras que sejam candidatáveis, nomeadamente estas obras de saneamento, e posso dizer que as obras de saneamento que estão neste momento apresentadas para serem aprovadas, estamos a falar em 6 milhões de euros de investimento. Se realmente tivermos necessidade de contrair um empréstimo, será precisamente para essas obras que são candidatáveis. Não nos peça para estarmos a contrair mais dívidas para fazermos furos ou para estarmos a fazer outro género de atividades. Nós temos neste momento projetos preparados para que assim que abram candidaturas na Direção-Geral de Energia, aliás, o Sr. Diretor-Geral de Energia esteve cá, o Sr. Secretário de Estado também, e o Sr. sabe disso perfeitamente, em que haverá um compromisso, para já verbal, em que realmente a Direção-Geral de Energia poderá vir a financiar essas mesmas obras. De forma que, gerindo bem o Conselho e gerindo bem a Termalistur, é bom que primeiro abram essas candidaturas e depois cá estamos para as apresentar e nessa altura sim teremos com participação para executar essas obras que o senhor pretende. Ainda no que diz respeito às termas, eu tenho aqui uns pequenos diapositivos que queria passar a mostrar. E contrariando aquilo que o Sr. Vereador tem vindo a dizer desde o ano passado, desde o período antes das eleições, e continua a dizer agora, em 15 de março deste ano, eu quero dizer que aquilo que o Sr. Vereador tem estado a dizer não corresponde minimamente à verdade e vou-lhe provar por A mais B que aquilo que o senhor diz não é verdade e mais. Eu digo que é uma mentira aquilo que o senhor tem dito à comunicação social e aquilo que tem publicado nos órgãos
de Comunicação Social. Eu não publico nada na Comunicação Social. Ora bem, as estatísticas os dados que vão aparecer são dados da Associação das Termas de Portugal, que é uma entidade idónea que realmente tem todos os dados referentes a todas as termas do nosso país. Ora bem, temos aqui um quadro com o número total de clientes e é com base neste quadro que o Sr. Vereador Daniel Martins se agarra para dizer que São Pedro Sul se encontra em terceiro lugar a nível nacional. Antes de mais, Sr. Vereador, quero dizer o seguinte: o senhor está a prestar um mau serviço ao município de São Pedro Sul, está a prestar um mau serviço às termas de São Pedro Sul, está a prestar um mau serviço aos nossos hoteleiros, que o senhor, com as suas declarações que faz, o senhor está a fazer com que possíveis clientes das termas de São Pedro Sul possam não vir para cá em face daquilo que tem dito. E então aquilo que o Sr. Vereador diz é que São Pedro do Sul está em terceiro lugar a nível nacional, a nível de frequência. Eu gostava que o senhor verificasse o seguinte: nós temos aqui termas de Monchique com 25 mil utentes, temos termas de São Pedro Sul com 15.900. E, efetivamente, há aqui o diferencial de utentes. Mas eu já expliquei ao Sr. Vereador o porquê, e esse porquê vem nos quadros que vão aparecer a seguir. Nós temos aqui clientes de termalismo clássico, que ao fim e ao cabo é isto que nos interessa, são ao fim e ao cabo os clientes que deixam ficar o dinheiro na Termalistur e nas nossas termas, e como se vê, aqui o diferencial das termas de São Pedro Sul para qualquer uma das outras é substancial. Estamos a falar em 12 mil utentes, o que significa que só aqui temos cerca de 30% do mercado nacional. Depois, este mercado, eu falei em 30%, estamos a falar em 32% dos clientes de termalismo clássico. E isto ninguém o pode desmentir. Depois, queria dizer mais o seguinte: no que diz respeito a termalismo de bem-estar, a verdade é que nós aqui temos apenas 3.800. Mas nós temos que considerar que o termalismo de bem-estar em São Pedro Sul é um mercado que está a se iniciar agora. E posso dizer que São Pedro do Sul subiu 3.500 para 3.800, o que significa que nós tivemos aqui um aumento de cota de mercado de mais 9%. O que significa que também aqui no bem-estar estamos a dar cartas e estamos a subir. Depois, Sr. Vereador, eu gostava que tivesse atenção a estes números. Nós há bocado falámos que as termas de Monchique tinha 25 mil clientes. E aqui foi o que eu lhe expliquei, aqui é que o senhor tem a diferença. E aquilo que eu lhe disse uma vez é que os clientes de Monchique eram clientes que entravam numa piscina e eram considerados como utente. Connosco, as pessoas fazem tratamentos 12, 14 dias e são considerados um cliente. E a verdade está aqui. A verdade é que os clientes de Monchique, 24 mil pessoas, fazem tratamentos de um dia. E aqui está o diferencial. As pessoas entram dentro do edifício, são considerados um cliente. Entram no dia seguinte, voltam a ser outro cliente. E se voltarem lá no terceiro dia, a mesma pessoa tem 3 entradas, é considerado 3 clientes. Connosco, a situação é diferente. A pessoa entra, é considerado um utente uma vez, e a pessoa faz tratamentos 12, 14 dias seguidos. Depois, Sr. Vereador, quero mostrar aqui, estes dados é que nos interessam. Nós aqui temos em receitas 4 milhões de euros. Nós temos uma receita superior. Faturação. Temos aqui uma subida de 2016 para 2017 na ordem de 1,48%. E a verdade é que, e pode-se constatar facilmente, nós temos aqui 1/3 do mercado da faturação. Estamos a falar em 12 milhões, de euros, e deixe que lhes diga que nós temos aqui apenas 10 termas. É claro que elas são mais, mas para não ser fastidioso estarmos aqui com muitas termas, colocamos apenas 10. E claro que numa faturação total de 12 milhões de euros, temos 4 milhões, temos 33% da faturação das termas do nosso país, meus senhores. São Pedro Sul, faturação de termalismo clássico, muito acima da faturação das outras termas, com o mercado a subir. As termas de São Pedro Sul, a nível bem-estar, com faturação
a subir na ordem de 34%, passámos de 175 mil euros para 235 mil euros. E aqui está mais um indicador daquilo que lhe queria explicar, que era, enquanto que um cliente de bem-estar, que era aquilo que eu lhe dizia há pouco, um cliente de bem-estar que entra na piscina um dia e gasta, faz um investimento ou um gasto de 23 euros, os nossos clientes de termalismo clássico deixam de ficar uma receita de 288 euros. E é isto que nos interessa, Sr. Vereador. E o senhor, depois de eu lhe ter emprestado ou dado, eu não sei se lhe dei, se lhe emprestei, mas eu só tenho aquele, se me pudesse devolver, gostaria que me devolvesse, porque embora eu lhe tivesse dado ou emprestado este livro, fico com ele que eu arranjo outro, embora eu lhe tivesse dado este livro de novembro, publicado, são dados da Direção-Geral de Energia, publicado em novembro de 2017, onde diz que São Pedro Sul é o maior balneário termal português em termos de frequência. Isto está escrito pela Direção-Geral de Energia. E o senhor continua em março deste ano a dizer que São Pedro Sul está em terceiro lugar. Depois de eu lhe ter provado, e não com dados nossos, depois de ter provado com dados da Direção-Geral de Energia, o senhor continua a afirmar aquilo que quer. Daniel Martins diz, em 15 de março, Vitor Leal é responsável pela diminuição da procura das termas de São Pedro Sul, que ocupou agora apenas o terceiro lugar em termos nacionais, e tinha dito antes das eleições eu até lhe posso perceber que o senhor dissesse o que quisesse. Aliás, o senhor disse muitas coisas que eu nunca contestei, mas as pessoas sabem quem diz verdade, sabem quem diz mentira, e a verdade é que o senhor antes das eleições podia dizer tudo o que quisesse. Agora não pode, em 15 de março, depois de eu lhe ter oferecido o livro da Direção-Geral de Energia, o senhor já não podia vir afirmar o que disse ali no dia 15 de março, de forma que, senhor deputado, é mentira, senhor vereador, é mentira aquilo que o senhor tem dito ao longo de todo este tempo, porque realmente não corresponde à verdade aquilo que o senhor tem dito. E aqui está provado por A mais B, com dados concretos. Se quiser posso-lhes oferecer, posso-lhe inclusive oferecer todo este diapositivo, para realmente, não posso lhe oferecer, isto aliás pode ser mandado, sabe que os livros nos podem mandar por mail, estes diapositivos podem ser mandados por mail, de forma que isso é tudo oferecido. Muito obrigado. Sr. Presidente, antes de mais, muito obrigado por mais uma vez ter trazido aqui a uma reunião de Câmara aquilo que eu digo e aquilo que eu escrevo. Eu gostava de facto de ter coisas escritas por si, mas não tenho, porque o senhor de facto não escreve, não se atravessa com nada. E aquilo que eu dizia na altura da campanha é exatamente aquilo que eu digo hoje, porque ao contrário de outros, eu não mudo de opinião quando estou a concorrer para um determinado órgão e quando estou a exercer não mudo de opinião, porque eu quando falo não falo de cor. E ao contrário da deselegância que o Sr. Presidente teve, da dupla deselegância até, deixe-me dizer, que não só me está a chamar mentiroso, o que é desagradável, é deselegante. Pior era se me pusesse uma saia, mas isso teríamos certamente outra maneira de resolver. Mas a dupla elegância é que ainda por cima escreve a vermelho, que é mesmo de má nota. Portanto, ainda bem que isto está a ser filmado, porque mostra de facto as atitudes que bem, sabe que o fundo é preto e branco, o vermelho... Eu posso lhe ensinar algumas regras de contraste de cores e garanto-lhe que sobre o branco não é o vermelho que contrasta mais, mas isso pode ficar para outra ocasião. Aliás, eu tenho a certeza que o Sr. Presidente não me vai negar a possibilidade de igualdade de armas e permitir-me-á que na próxima reunião pública eu possa também trazer uma apresentação com a minha verdade dos factos, porque sabe que eu, ao contrário de si, não lhe chamo mentiroso. Não lhe chamo mentiroso, porque eu percebo que o senhor tem que defender a sua dama. O que eu digo é que o senhor quer sol na eira e chuva no naval, porque quando lhe interessa defender os seus conhecimentos próximos com o senhor Diretor-Geral de Energia e com a vinda do senhor Secretário de Estado, o senhor usa. Quando não lhe interessa usar os dados que são fornecidos pelo organismo estatal com competência específica na matéria, o senhor não os usa e usa-os de uma associação privada de termas. Os dados em que eu me baseio, e eu volto aqui a dizer isto, e voltarei provavelmente a dizer em março de 2019, é que nos dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, que eu trarei na apresentação pública, na próxima reunião pública de Câmara, são aqueles que eu refiro. E aqueles que eu refiro põem as termas de São Pedro Sul em terceiro lugar, Sr. Presidente. Então, e o senhor... Deixe-me terminar, por favor. Deixe-me terminar, por favor. O livro, naquele parágrafo que o senhor fez o favor de salientar, e que eu já tinha lido, porque eu li a revista que o senhor me deu, mas que eu lhe vou devolver depois de lhe fazer um PDF, que assim fico com ela e dá para mandar por e-mail.
depois de ler a dita revista, o que essa revista faz é uma consideração qualitativa. E o que os gráficos que a Direção-Geral de Energia tem no seu site é uma apreciação quantitativa. E a quantitativa ninguém a nega, porque é objetivo, é matemática pura. E o Sr. Presidente pode dar as voltas que quiser, porque eu fui o primeiro desde sempre a dizer por uma questão de honestidade. No termalismo clássico, sim senhora, as termas estão em primeiro lugar. Agora, o senhor não pode, mais uma vez, dizer, quando lhe apetece e quando lhe interessa, o termalismo de bem-estar, isso não interessa para nada, porque nós só agora é que começamos, mas depois vir sufragar, ratificar as orientações estratégicas que vêm da Termalistur, que nos dizem a grande aposta é o termalismo de bem-estar. E é. Ainda hoje a senhora Secretária de Estado disse. Eu espero que o senhor tenha registado, que eu tive pena de não ter podido ficar até ao fim, mas no tempo que lá estive ouvia dizer alto e bom som, as termas têm de ser reinventadas. E esse é que é o problema, é que esta administração não as está a reinventar, está a utilizar uma receita seródia e que nos está a conduzir a estes maus resultados. Mas depois nesta apresentação, e ainda bem que o Sr. Presidente a fez, porque ela demonstra claramente que o senhor continua a confundir conceitos e é grave que o faça. Porque eu não me interessa o que é que as termas faturam. Eu dou de barato que as termas de São Pedro Sul são as que mais faturam. E quem é que dá mais lucro? Como é que o senhor justifica que este ano a Câmara tem orçamentado mais uma vez uma transferência de 400 mil euros para cobrir os prejuízos desta administração da Termalistur? Eu não me interessa que faturem 12 milhões, até podem faturar 120 milhões, dão prejuízo. Como é que o senhor tem o desplante de me vir aqui hoje falar? O senhor não venha aí pedir mais empréstimos, quando o senhor acabou de autorizar um empréstimo de 1.750.000 euros à Termalistur. Quem está a conceder os empréstimos é o senhor. Nós votámos contra e explicámos porquê. Claro que para aumentar em 20% o salário do senhor administrador também votaram a favor, pois está claro. Já aumentar em 20% os 75% de trabalhadores que ganham o salário mínimo, pois aí não o fizeram, que foi pena. Porque se aumentam a administração, deviam aumentar os funcionários também. Era de bom tom, era simpático. E, portanto, não estou a mentir, que isso fique claro, aliás, é um verbo que eu não utilizo, e não estou a prestar um mau serviço. Porque se o Sr. Presidente vir, nós cada vez que votámos contra qualquer assunto da Termalistur, tivemos o cuidado de explicar porquê. Porque o nosso objetivo e o nosso ensejo é contribuir para que as termas de facto saiam do marasmo onde estão. Agora, não deixa de facto de ser aqui particularmente curioso o Sr. Presidente ter aberto o flanco para me permitir lançar-lhe um desafio, que aí é que eu quero ver quem é que tem a coragem. Porque o senhor acabou de dizer aqui preto no branco, e eu até concedo o argumento, que a empresa municipal foi criada para resolver um problema de financiamento da Câmara Municipal. Ora, neste momento de facto não é, porque com a renda irrisória de 90 mil euros por ano já não está a financiar coisa nenhuma. Então extinga a empresa, Sr. Presidente. Porquê é que não a extingue e não a administra diretamente? E isso é que é ter coragem, é chegar à conclusão que o objetivo que levou à criação da empresa municipal já não se justifica, então acabe com ela. E assumem os senhores a gestão das termas. Aliás, deixe-me dizer-lhe que da maneira como estão, eu acho que nem precisam de lá ter administrador nenhum, porque sem rendas para pagar, aquilo quase que se administra. Agora, deixe-me também aqui chamar aqui à colação outro tema que é importante para perceber que os seus argumentos são todos falaciosos. Porque o senhor fala que a renda era despropositada, que era um exagero. Então explique-me como é que no seu primeiro ano de mandato, com esta renda desmesurada e exagerada, houve lucro das termas. Houve ou não houve? Pelo menos disseram aí aos 7 ventos que tinham conseguido lucro. E deixe-me também perguntar-lhe, como e quando é que vão ser pagos os 2 milhões de euros que estão vencidos de rendas que não estão a ser pagas pela administração da Termalistur desde 2015 para cá? Vão ser pagas ou vão ser perdoadas também? E é mais um dos muitos bónus que têm sido dados. É que isso também me interessa perceber. E quanto ao facto de eu ter aqui vindo hoje, Sr. Presidente, eu não sou particularmente fã de câmaras. O senhor é que gosta de aparecer nas câmaras, assina uma petição, põe-se à frente de uma câmara fotográfica, tira a chave móvel digital, põe-se à frente da câmara fotográfica. O senhor até, quando uma empresa privada oferece uma carrinha, uma associação mutualista, o senhor vai lá à frente, como se tivesse sido a Câmara Municipal a oferecê-la. Portanto, quem busca as câmaras não sou eu. Eu trago aqui o assunto e voltarei a trazer sempre que me apetecer. Quem cuidadosamente seleciona os assuntos que são discutidos em reuniões privadas é o Sr. Presidente. Porque é o Sr. Presidente que até agora tem feito a agenda toda, porque nós ainda não inscrevemos nenhum pontos. Lá chegará a altura em que o faremos, quando entendermos que devemos fazer. Portanto, o senhor é que escolhe cuidadosamente os pontos que não interessam vir às reuniões públicas e eu, obviamente, eu estou aqui para representar os eleitores que votaram em nós e para dar nota pública daquilo que se passa nas reuniões de Câmara. E, curiosamente, ou talvez não, os pontos ditos quentes passam-se todos em reuniões privadas. Azar dos távoras, eu posso falar do que me apetecer nas reuniões públicas e faço quando bem entender, e não é o senhor que me vai
que me vai impedir disso. Mas fica aqui o desafio, e espero que o aceite, de utilizar o argumento que aqui trouxe e extinguir a empresa Termalistur. Passando aqui para outros assuntos, mas já agora também em relação à Termalistur, Sr. Presidente, eu lanço-lhe aqui um desafio, porque de facto custa-me muito ver o senhor queixar-se aqui de falta de dinheiro, porque o senhor fez hoje. Não tenho dinheiro para fazer obras em associações, não tenho dinheiro para Alcatrão, não tenho dinheiro para fazer o desenvolvimento termal que é necessário por causa do contrato que assinado. Sabe o que é que eu lhe respondo a isso? Se tivesse mantido a renda da Termalistur, tinha 18 milhões. Assim não tenho dinheiro. Portanto, não tenho dinheiro porque a culpa é sua, que prescindiu da receita. Portanto, não se queixe daquilo que é causado por si. Quanto ao dito protocolo elaborado, mas não assinado, pois eu lembro-me dele, o Sr. Presidente na altura não estava a mentir, não estava a dizer a verdade. Quando foi feito, que é mais elegante e sem ser a vermelho, no debate que nós fizemos na Rádio Lafões, em determinada altura o senhor puxa de uns documentos agrafados, está aqui o protocolo para a requalificação da estrada. E lembra-se na altura que eu lhe respondi, Sr. Presidente, faça favor de nos mostrar o protocolo. Era uma declaração feita não se sabe por quem, nem em que data, nem em que termos, era um papel que não estava assinado. E pelos vistos continua a não estar assinado. Deixe-me também que lhe diga, Sr. Presidente, se efetivamente o Sr. Presidente da Câmara de Vozela se recusa a assinar o protocolo, não esteja à espera dele. Elimine-o como outorgante e assine-o juntamente com Viseu. Como também lhe deixe-me dar-lhe outro conselho. Não esteja à espera do Sr. Presidente da Câmara de Vozela para conseguir a requalificação da estrada Termas-Vozela, porque o Sr. Ministro não precisa da autorização do Sr. Presidente da Câmara de Vozela para fazer a obra. Portanto, o senhor usa aquele parágrafo ali que dizem que as termas de São Pedro Sul são as maiores, chega ao pé do Sr. Ministro e diga, é uma vergonha ter uma estrada com 200 anos para a maior distância termal. E não precisa de Vozela para nada, portanto, não utilize esse argumento como desculpa, porque isso fica-lhe mal e porque as pessoas sabem que era o que mais faltava, que o Estado, para fazer obras, necessitasse da autorização dos Presidentes de Câmara. Era o que mais faltava. E, portanto, para lhe dizer ainda aqui mais uma ou duas coisas, eu quando falo na revisão dos regulamentos municipais, baixaram as taxas, fizeram muito bem, porque de facto a nossa preocupação, mais uma vez, deve ser essa que o Sr. Presidente utilizou, mas só utilizou quando lhe deu jeito, que foi dizerem, não, nós permitimos a reconstrução da escola e agora estamos a receber IMI. E muito bem, é exatamente isso que se pretende. Mas se fizer obras na associação também vai estar a dar trabalho a ganhar e dinheiro a ganhar aos empreiteiros. Portanto, nós de facto, enquanto Câmara Municipal, devemos promover e dinamizar a economia local. E se para isso tivermos que abdicar de algumas taxas, pois que o façamos e que criemos riqueza e criemos postos de trabalho. E estamos numa freguesia onde ainda existe esse potencial e ainda existem pessoas com essa vontade. Portanto, vamos de facto fazê-lo. Deixa só ver se eu me esqueci aqui de alguma coisa. E pronto, por agora acho que é isso. Está bem. O senhor, como demagogo que é, e hoje é o segundo nome que lhe chamo, e estou muito à vontade para lhe dizer isto. E vai levar a resposta. É que é muito bonito dizer que quer a estrada tal e quer a associação tal, isto é tudo muito bonito. O senhor até chegou ao ponto de dizer porque é que a Câmara não fica novamente com a empresa municipal Termalistur. E isto, caro vereador, é demagogia pura e barata. A Câmara Municipal, para ficar com a Termalistur, como o senhor sabe, tem que ter fundos disponíveis para adquirir a Termalistur, tem que ter 10 milhões de euros para comprar a Termalistur, no mínimo, que é esse o montante da dívida, porque provavelmente o valor teria de ser superior. E, senhor vereador, então se eu vou aplicar 10 milhões de euros na compra da Termalistur, que diga-se passagem, nunca devia ter passado para uma empresa municipal, deveria estar sempre sob a alçada da Câmara, se eu vou dar para lá agora 10 milhões, eu não faço obras durante o mandato todo. E os senhores Presidentes de Junta precisam de obras e muito bem, eu preciso de saneamento aqui nas povoações, eu preciso de água, preciso das águas das estradas alcatroadas, então eu agora vou dar no mínimo 10 milhões de euros para a empresa municipal Termalistur? Então, e gere-se o município com o quê? Eu tenho carros todos os dias a variarem. Eu tenho máquinas que precisam de ir abrir estradões, a ir para os montes, temos necessidade de comprar máquinas novas que estão todas velhas. Nós temos que ajudar os nossos bombeiros. Então, como é que eu faço?
É claro que isto é demagogia pura, quando o senhor diz extinga-se a Termolistur. Claro, extingue-se a Termolistur. E depois o que é que eu faço? Vou vender aos privados? Vou dar 10 milhões de euros da Câmara Municipal? E fico aqui 3 anos parado. As povoações ficam sem água, as povoações ficam sem saneamento, não têm estradas alcatroadas, ficam estradas todas esburacadas. Já estão. Isto é tudo muito bonito, o senhor vereador dizer aquilo que diz. É muito bonito o senhor dizer. O senhor agora está em Sul, dizer a Associação da Aldeia de Sul precisa de obras. Pois precisa. E a Associação de Vila Maior também precisa. E a Associação do Covelo também precisa. E a Associação de Sá de Carvalhais também precisa. Todas elas precisam. Agora, eu já lhe dei a resposta sobre isso. Apresentem as associações candidaturas, aliás, como vem hoje aqui a Ordem de Trabalhos a determinados assuntos relacionados com associações que a TOC e com a União Desportiva Vila Maiorense, para pedir apoios, apresentem essas associações candidaturas que nós cá estaremos para apresentar, que aliás é aquilo que temos feito. Fizemos com os Bombeiros de Santa Cruz da Trapa, fizemos com os Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul, fizemos com o Rancho Folclórico de Pinho, fizemos com a Associação de Figueiredo de Alva. Apareçam essas associações a fazer candidaturas, nós cá estaremos para as ajudar. Agora, é muito fácil o senhor vir dizer isso. Extinga-se a empresa municipal. E eu fico em empresa municipal e ficamos sem dinheiro para os próximos anos, para gerir a Câmara Municipal. O senhor voltou a falar no empréstimo da Termolistur de 1.750.000. Eu posso dizer, senhor vereador, que a dívida da Termolistur em dezembro de 2017 era inferior a 10 milhões e o que eu lhe posso garantir, senhor vereador, é que de certeza que em dezembro de 2018 a dívida será inferior. Com esse empréstimo ou sem empréstimo, a dívida será inferior. De forma que este empréstimo, ao fim e ao cabo, é para consumo interno, Sr. Vereador. E o senhor sabe disso. E o senhor sabe disso, porque grande parte deste dinheiro é para pagar dívidas à Câmara Municipal. O senhor sabe disso. Não mas sei, é não, muito bonito. Não sabe. Ainda bem que o senhor está a dizer. Então, se o senhor está a dizer que a Termolistur deve 2 milhões à Câmara Municipal, sim, certamente que algum será para pagar dívidas à Câmara. Certamente, digo eu. Não é? Depois, o senhor diz que vem uma empresa que oferece uma carrinha e o senhor Presidente da Câmara está lá. O Presidente da Câmara está lá porque foi convidado para estar lá. E o gestor da Avicasal e da Soja Portugal fez questão de convidar o senhor Presidente da Câmara para estar lá na recepção da carrinha. E por acaso até tenho isso escrito, senhor Vereador. Porque o senhor Presidente da Câmara só vai onde é convidado. Isto é como aquelas situações de casamentos e batizados, só se vai onde é convidado. De forma que, se eu lá estava, foi porque o administrador da Soja teve todo o gosto em que eu lá estivesse. E se foi tirada uma fotografia, foi porque o administrador da Soja e o administrador da Avicasal tiveram todo o gosto que o senhor Presidente da Câmara lá estivesse. Se o senhor diz, o senhor foi convidado. Não, gostava de tirar uma fotografia com o senhor Presidente. Eu só tiro fotografias com pessoas bonitas, o senhor se calhar poderá não ser bonito. Eu também tenho que fazer alguma seleção das pessoas com quem ter fotografias. Se depois foi tirada uma fotografia do Presidente a assinar a petição da IP3, é claro que a fotografia de um Presidente de Câmara a assinar uma petição para a requalificação de uma estrada é importante, toda a gente sabe disso. O Presidente da Câmara não é um cidadão qualquer. E é claro que o Presidente de Câmara, ao estar a assinar uma petição, é claro que pode vir a influenciar, direto ou indiretamente, outros cidadãos, também para assinar essa mesma petição. As coisas não são feitas por dar cá aquela palha, as coisas também são um pouco pensadas, e é claro que o Presidente de Câmara estar a assinar uma petição influencia, e foi nesse sentido. Depois queria lhe dizer que o Presidente da Câmara anda sempre a dizer que não tem dinheiro e que a questão da renda, que foi uma receita que se perdeu. Volto-lhe a dizer, as termas têm que ser competitivas. Se as termas tiverem que andar a pagar todas aquelas despesas à qual foi obrigada quando a sua Constituição, é claro que as termas não são competitivas e não podemos entrar em mercados que temos necessidade de entrar. E como sabe, cada vez mais há termas entregues a empresários privados e esses empresários privados têm dinheiro para ir à competição e nós temos de ser competitivos. E se assim não fosse, aliás, e já lhe disse, isto era a opinião do anterior Executivo, que só não fez porque nunca teve coragem para o fazer, porque precisava também dessas mesmas receitas, também para poder ter a máquina da Câmara em funcionamento. No que diz respeito à questão do protocolo da Estrada de Viseu, o protocolo, para a sua informação, foi feito pela Câmara de Viseu, que me remeteram para que fosse assinado. Posso lhe dizer que da minha parte estava de acordo com esse mesmo protocolo e até lhe posso dizer mais, que por opinião do Sr. Presidente da Câmara de Viseu,
quem era para ser o detentor dessa mesma obra, ou quem iria mover todo esse processo, seria efetivamente a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, e eu só lhe pedi para que não fosse a Câmara de São Pedro do Sul, porque, como sabe, isso iria acarretar a alocação de fundos disponíveis para essas mesmas entregas dessas mesmas obras, e a Câmara de São Pedro do Sul não tem a situação financeira que tem a Câmara de Viseu, tem dinheiro a prazo, e a Câmara de Viseu seria muito mais fácil. E então a Câmara de Viseu fez esse protocolo, que me fez chegar a mim, assim como ao Sr. Presidente da Câmara de Vouzela, e que estava tudo pronto para que fosse assinado, pelo menos na minha opinião e na opinião do Sr. Presidente da Câmara de Viseu, e só não foi porque o Sr. Presidente da Câmara de Vouzela não achou oportuno. Agora o senhor dizer que a Câmara Municipal de São Pedro do Sul devia contactar o Sr. Ministro para a requalificação da Estrada Nacional 16 em Termas e Vouzela, acho que realmente era uma grande deselegância o Presidente da Câmara de São Pedro do Sul ir pedir ao Ministro para fazer obras no Concelho de Vouzela. Era uma deselegância muito grande, como tal assim não entendi, e então foi solicitado ao Sr. Presidente da Câmara de Vouzela, que acedeu em fazer esse mesmo pedido para realmente fazer as obras, porque eu não me estou a ver a ir a Viseu também, ou o Presidente da Câmara de Viseu vir a São Pedro do Sul ou ir ter com o Ministro para pedir para fazer obras em São Pedro do Sul. Não tem lógica, e como tal entendemos e entendi que competia ao Sr. Presidente da Câmara de Vouzela, dizendo logo de antemão que estaria disponível para ir com ele falar diretamente com o Sr. Ministro. E posso lhe dizer também, o senhor também falou sobre abdicar taxas, eu posso dizer que, e hoje vai ser mais uma prova provada, e tem vindo a todas as reuniões, se há câmaras municipais que têm abdicado taxas, tem sido precisamente a Câmara de São Pedro do Sul, que em todas as reuniões, mas em todas mesmo, tem abdicado taxas, e hoje, com a aprovação aqui de mais algumas propostas, iremos abdicar mais umas tantas taxas. Aliás, tem acontecido em todas as reuniões de Câmara Municipal abdicarmos taxas. Isto é uma constante, de forma que não é nada de novo aquilo que o Sr. Vereador nos trouxe. Posto isto, uma hora. Sr. Presidente, eu precisava de dizer aqui 2 ou 3 coisas. Então, mas diga, mas fica já a saber que não lhe irei responder mais nada para que o horário de uma hora seja cumprido. Diga, faz favor. Olha, em relação ao demagogo, sabe o que é que eu lhe tenho a dizer? Rigorosamente nada. Porque se o senhor espera que eu vá entrar consigo neste tipo de discurso, está enganado. Para esse bom exemplo, já tivemos a dita reunião que o senhor aludiu há pouco da Assembleia Municipal com a SAIMS, onde felizmente eu não fui, a única até agora, e era uma reunião da Assembleia Municipal. Portanto, quanto ao demagogo, fique com a palavra e utilize-a como o senhor entender, porque não vai ter resposta quanto a ela. Isto a propósito de deselegâncias. Também quero aqui deixar bem claro que não deixa de ser curioso o senhor falar em obras de encher o olho para ter votos, que disse-o há pouco, quando o senhor é o responsável por em ano de eleições fazer passeios aos Malafaias e a Fátimas e por aí fora. E vamos continuar a fazer, não é só em ano de eleições. Pode contar que este ano vai levar com mais umas também. Eu não levo com nada. Daqui a uns meses pode voltar a falar disso. Quem leva é o município, pode ter a certeza que falarei. Pode ter a certeza que falarei. Deixe-me também dizer que a dita receita de que o senhor abdicou, que representam 18 milhões de euros, se o senhor gastasse 10 milhões a comprar a Termalistur, mais 1 milhão que disse há pouco que precisava para fazer alcatramentos, mais 0,7 para não sei o quê, ainda lhe sobravam mais de 6 milhões de euros. Portanto, está a ver o que é que o senhor perdeu. Agora, de facto, de verdade seja dito, o senhor abdicar é bom, abdica de taxas, abdica de rendas, abdica de tudo. E, portanto, não me venha falar em facilidades, porque facilidades é o que o senhor faz com esta administração da Termalistur, que é um administrador pede um empréstimo, toma lá o empréstimo, um administrador pede um aumento de salário, toma lá o aumento de salário. Isso é que são facilidades. Isso não é coragem, é facilitismo, que é uma questão completamente diferente. Agora, registrei aqui também, que aliás, eu já suspeitava, só que se o senhor bem se recorda, quando eu lhe perguntei para que é que era este empréstimo, filo com um objetivo muito claro, é que, como o senhor sabe, os estatutos da Termalistur têm previsto os casos em que se podem pedir empréstimos. Recorda-se, eu chamei a atenção disso na reunião. Enumerei, está na declaração de voto. E não consta lá em lado nenhum que se possa pedir um empréstimo para pagar rendas que se devem. Portanto, ainda bem que o senhor deixou aqui isso claro, porque se eu já suspeitava... Eu não deixei claro. Não, está registado ali. Eu espero que não haja nenhum problema com a gravação. Está ali registado. E, portanto, ainda bem que fica aqui claro que o empréstimo é mesmo ilegal como nós esperávamos e suspeitávamos.
Ou seja, o senhor não lhe basta pôr 400 mil euros para cobrir aquela administração que só tem causado prejuízos, como lhe passa mais 1,7 milhões de euros para pagar rendas vencidas. Ainda bem que fica claro. Quanto à parte da fotografia, Sr. Presidente, eu se calhar expressei mal, eu não queria tirar uma fotografia consigo. Quando quiser tirar fotografias, faço selfies. Aliás, eu até ando espantado como é que o senhor ainda não fez selfies. Agora, registre aqui uma coisa para quem não teve a oportunidade de estar presente na apresentação de hoje. É que o senhor hoje, na apresentação dos projetos, disse mais uma vez, enaltecendo as suas próprias qualidades para tirar fotografias, a propósito de uma fotografia tirada ao Hotel Vogel, se não me falha a memória. Portanto, o senhor gosta de falar das suas qualidades, pronto, são uma questão de perspectiva. O Donald Trump também faz isso. Mas registro aqui que o senhor é duplamente bom na fotografia, porque é bom a tirar fotografias e é bom a ficar nelas. Portanto, eu fico satisfeito por o senhor se achar fotogénico e não vou fazer apreciações a esse nível porque não sou qualificado para o fazer. Mas registro só essa curiosidade de, no mesmo dia, o senhor ter qualidades para estar dos dois lados das câmaras, que é notável. Só para encerrar esta conversa, eu quero dizer que não houve aumento de ordenado. Com a entrada de uma nova gestão no Executivo Municipal, há acordos que são necessários fazer, renovar, que é preciso fazer de novo, e foi feito um novo contrato com o administrador da Termalistur, de forma que não houve aumento de salário, porque foi um contrato novo que foi efetuado. No que diz respeito à administração com prejuízo, também já estou farto de responder sobre isso. O que me interessa são dados concretos. A verdade é que a administração da Termalistur tem abatido dívida todos os anos. Em 2017 continua a abater dívida e posso dizer que em 2018 irá certamente abater dívida. Pronto, é só isso que eu queria dizer. Posto isto, entrando no ponto 3, aprovação da ata da reunião ordinária dia 9 de março de 2018. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre a mesma. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Resumo diário da Tesouraria do dia 15 de março de 2018. Alguns dos senhores vereadores pediram alguma informação sobre o mesmo. Ponto 5. Assuntos para conhecimento e ratificação. Alguns dos senhores vereadores pediram alguma informação sobre o mesmo. Informação não, mas queríamos fazer aqui uma breve exposição. Portanto, nos termos do regimento das reuniões da Câmara Municipal, aliás, um ponto que nós sempre contestamos, porque achamos que o tempo prévio de preparação para estas reuniões que consta desse regimento é curto, mas dizia eu que nos termos do número 3 do artigo 3º do regimento, todos os documentos e a ordem de trabalhos devem ser enviados aos membros, aos vereadores da Câmara Municipal, com antecedência de, pelo menos, 2 dias úteis sobre a data da reunião. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que nós só recebemos documentos com esta antecedência de 2 dias úteis relativos aos pontos 3, 4, 16 e 18. Neste mesmo e-mail que nos foi enviado na segunda-feira era remetido um ponto dos vários pontos que compõem o ponto 5, mas como eu já tive a oportunidade de demonstrar há pouco, esse fecheiro vem corrompido e não o conseguimos abrir. Portanto, nós só tivemos acesso, dentro da antecedência legal, aos pontos 3, 4, 16 e 18, o que significa que todos os outros pontos não estamos em condições legais de poder deliberar sobre eles. Dito de outra forma, qualquer deliberação que exista sobre os pontos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 serão deliberações que padecem do vício de anulabilidade e, como tal, eu quero advertir por uma questão de lisura e de lealdade que, por falta de tempo da análise dos documentos, não vamos deliberar sobre estes pontos e, se for entendimento dos demais vereadores e do Sr. Presidente fazê-lo, nós intentaremos uma ação para anular estes pontos. Portanto, já tive a oportunidade de manifestar e manifesto agora aqui, de forma formal, a nossa disponibilidade para fazer uma nova reunião para estes pontos tão cedo quanto possível. Disse-lhe, inclusive, que estarei de férias durante a próxima semana e, portanto, segunda, terça e quarta-feira, se for seu entendimento fazer a reunião, nós estamos disponíveis para o fazer, para não prejudicar quaisquer pontos cuja urgência esteja lá prevista. Agora, o que não poderemos permitir é que sejam deliberados pontos em relação aos quais nós não temos tempo para nos preparar.
Para que fique bem claro, 2 dias úteis para pessoas que trabalham, porque nós não temos poderes atribuídos, não estamos a 100%, na prática estamos a falar de 2 noites. Ora, ao ter-nos sido enviado um e-mail com os documentos todos na terça-feira, sobrava-nos uma única noite para preparar 32 pontos. Escuso-me dizer que isto é humanamente impossível, porque as pessoas têm que dormir e têm que trabalhar e, portanto, volto a fazer esse apelo, adiem-se estes pontos para outra reunião, tão cedo quanto possível, repito, para não se prejudicar nada, e nós temos essa disponibilidade. Não me agradaria ter que fazer uma anulação destes pontos por questões formais. Agora, nós não os estudamos e, portanto, nós não votamos coisas que não tínhamos estudado. Muito bem, a reunião irá decorrer da mesma forma, as decisões irão ser tomadas de acordo com aquilo que for a decisão dos senhores vereadores, e provavelmente teremos que, se assim for entendido pela CCDR, teremos que voltar a trazer esses pontos novamente à mesa, mas neste momento a reunião irá continuar com os pontos que estavam previamente em agenda. Sr. Presidente, deixe-me só, desculpe, deixe-me só dizer, não é só um esclarecimento, é que isto não tem nada a ver com a CCDR. Isto não está sujeito ao escrutínio da CCDR. Eu falei há pouco na CCDR, porque a CCDR tem um parecer sobre isto. Portanto, quem tem competência para anular isto é o Tribunal Administrativo. A sua posição é essa, nós iremos continuar com a reunião, iremos debater e discutir e votar os pontos da mesma forma, e se entendermos que realmente os pontos devem ser atrasados à próxima reunião, serão atrasados à próxima reunião. Aliás, quero dizer que a próxima reunião, e por motivos de possibilidades de candidaturas, o engenheiro Nuno precisava de antecipar essa mesma reunião, não é? Sim, para 6 de abril. Em princípio, poderemos ter necessidade de antecipar em face de projetos que temos que vir a aprovar e que será comunicado na altura própria. Ponto 6. Pedido de transferência de verba para a aquisição de uma VTTF pelos Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul, alteração da deliberação. Como sabem, na última reunião aprovámos um segundo subsídio aos Bombeiros Voluntários para a aquisição de uma viatura. Entretanto, eles, em face de uma reclamação que tinham feito, o POSUR veio-lhes a conceder mais 10% para a aquisição dessa viatura. Sendo assim, eles não precisam da verba tão grande. Na altura tínhamos atribuído uma verba na ordem de perto de 30 mil euros. Sendo assim, eles neste momento só precisam de 5.498,10, o que significa que está aqui esta proposta no sentido de se alterar a deliberação anterior, não atribuído o subsídio que na altura foi atribuído, mas um subsídio mais pequeno, e sempre tendo em consideração, e isso fica escrito em ata, que o IVA, a quando da restituição aos bombeiros, deverá ser restituído também à Câmara Municipal. Posto à votação, alguém vota contra? Votamos contra por não nos terem sido enviados os documentos. Muito bem, será essa a vossa votação? Sim, não vou estar a repetir isto tudo, portanto limitar-me a alguém se dizer abstém? isto. Aprovado por maioria. Ponto 7º. Alteração do contrato de comunidade celebrado com a Associação de Artesãos de São Pedro do Sul e a deliberação 210/16 de 10 de maio. Temos aqui uma situação em que havia um protocolo entre a Câmara Municipal e a Associação de Artesãos, em que competia a Associação de Artesãos efetuar o pagamento da eletricidade. Estamos a falar no protocolo inicial. Entretanto, em maio de 2016 já tínhamos decidido que a Câmara Municipal iria suportar as despesas de energia elétrica, e a verdade é que agora, com as novas casas-bem que andamos a construir e com o quiosque que está lá ao lado, a verdade é que, para não estarmos a colocarmos mais contadores, porque cada contador custa mais dinheiro, a verdade é que, com o mesmo que estará na Associação de Artesãos, teremos eletricidade para aqueles 3 passos. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Contra pelo mesmo motivo. Okay. Alguém se abstém? Girão, para não estarmos sempre a repetir, tirando depois os pontos que... 3, 4, 16 e 18. Tirando depois esses pontos, aprovado por maioria. Retificação do acesso na Avenida Liberdade, reposição do portão de acesso ao terreno. Temos aqui uma situação em que, quando da Avenida Liberdade havia necessidade, houve acordos que foram feitos pontualmente com os diversos proprietários. Esses mesmos proprietários, cada um deles pediu ou exigiu umas determinadas contrapartidas. Nesta situação havia a questão da reposição de um determinado portão, que nunca foi feita até ao momento, e a verdade é que temos que cumprir os compromissos que assumimos, e então os herdeiros vêm a solicitar a reposição desse mesmo portão. Nós temos aqui hipóteses de, se fosse o nosso pessoal a fazer tão depressa, as pessoas não iriam ter o portão, e então a pessoa apresentou 2 orçamentos, em que o mais barato
O mais barato custa 595 mais IVA, o que significa que estamos a falar em 732 euros e pensamos que a melhor solução será efetuarmos o pagamento na ordem de 732 euros, no sentido de a pessoa adquirir esse mesmo portão. Posto à votação, alguém se abstém? Aprovado por maioria. Ponto 9. Pedido de isenção de pagamento de ocupação da via pública apresentado pela Paróquia de Várzea de Lafões. Como vê, Sr. Vereador, mais um pedido de isenção de taxas, aliás, é constante. A proposta é isentar essas mesmas taxas, comunicando que a presença da GNR não será connosco e terá que ser solicitado à mesma GNR. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Ponto 10º. Pedido de agrupamento de escolas São Pedro Sul para a aceitação de 3 estagiários no âmbito da formação em contexto de trabalho, curso técnico de turismo ambiental e rural. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 11º. Término da cedência das instalações da Escola do Primeiro SEB da Pedreira à Associação Cultural e Desportiva da Pedreira. Temos aqui uma situação em que esta associação há muito tempo não vem desenvolvendo lá nenhuma atividade. A Escola da Pedreira é um pré-fabricado, aquilo está tudo a precisar de obras. A solução, a proposta que aqui vem é no sentido de anularmos este contrato comodato. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. Em minuto, ao girão. Ponto 6, 7, 8, 9, 11º e minuto. Aquisição de escada. Temos aqui uma situação em que o nosso homem da Proteção Civil, na altura em que andava a matar as vespas asiáticas, solicitou uma escada a um particular. Entretanto, partiu essa mesma escada, o proprietário vem a exigir que lhe entreguem uma nova escada. Estragámos velho, teremos que comprar novo. A proposta é adquirir uma escada ao senhor, com os mesmos degraus que a escada que tinha, sabendo de antemão em que parece já um orçamento que custa à volta de 60 ou 70 euros. Posto à votação, alguém se abstém? Aprovado por maioria. O 13º ponto é para ser retirado da ordem de trabalho, Girão. Não iremos discuti-lo. 14º. Casa em ruínas no lugar da Pisco de Freguesia do Sul. Há aqui uma informação dos nossos técnicos a dizer que esta mesma casa que está a ameaçar ruir. A nossa proposta é procedermos à demolição, apresentando a conta aos proprietários, também para aprovar em minuta, dado que é uma situação muito urgente. E a doutora Ana Teresa era contactar os proprietários o mais rápido possível, no sentido de, ou eles procederem à demolição, ou então procedemos nós. No prazo de 8 dias. Sou pena de, se eles não o fazerem, a Câmara Municipal substitui-se, imputando-lhe os respectivos custos. Posto à votação, alguém se abstém? Alguém vota contra? Pronto. Sim. Aprovado por maioria. 15º. Concessão de isenção de pagamento de tarifas de ligação de água, alteração da deliberação. Também para aprovar em minuta. Isto aqui é uma situação em que nós já tínhamos isentado de pagamento das ligações todas as pessoas que pedissem a partir de janeiro. O que acontece é que era injusto em relação a todos os outros que já tinham feito as ligações a partir do dia 11 de julho, foi a partir do momento em que nós começámos a fazer as ligações. A verdade é que era injusto e temos de ter as pessoas todas no mesmo pé de igualdade, então iremos ter que restituir dinheiro às pessoas que fizeram os pagamentos para que não se esteja a cometer uma injustiça em relação àqueles que não pagam agora e em relação àqueles que não pagam antes. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 16º. Empreitada do Parque Urbano das Nogueiras, aprovação do Plano da Saúde. Este aqui vocês receberam, não foi? Recebemos. Empreitada do Parque Urbano das Nogueiras, aprovação do Plano de Saúde e Segurança. Precisa alguma informação sobre este ponto? Não. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º. Empreitada do Parque Urbano das Nogueiras, aprovação da minuta do contrato. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 18º. Empreitada do Parque Industrial Pindelos, Milagres, erros e omissões. Alguns dos seus vereadores precisam de alguma informação sobre este ponto. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Nós. 2 abstenções. Aprovado por maioria.
19º, proposta de parceria apresentada pela Freguesia de Valadares para a realização da 17ª Feira da Laranja. A nossa proposta, e dado que é uma parceria, é atribuirmos um montante de 2.000 euros, assim como depois também todo o serviço de montagem e desmontagem de equipamentos necessários. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 20º. Pedido de autorização para a utilização do recinto de Jardim de Infância da Ladeira, apresentado pela ALUCA, Associação da Ladeira, UXA e Cigana. O recinto não estamos a precisar dele. O diretor da escola também disse que não estava a precisar dele e podia prescindir aqui para uma determinada data de uma festa especial. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Maioria. 21º, pedido de apoio apresentado pela ALUCA, Associação da Ladeira, da UXA e Cigana, para a comemoração do primeiro aniversário da associação. Estão aqui a pedir-nos uma série de equipamentos que já estavam pedidos para uma ou outra associação, de forma que não lhes é possível ceder estes equipamentos, e o que fica em votação é apenas a questão de isentar as taxas e licenças. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. Mais uma isenção, mais de isenção de taxas. 22º. Pedido de apoio financeiro para a iniciativa Amentar das Almas, apresentado pelo Grupo Cantares Pedro dos Milagres. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 23º. Pedido de apoio financeiro à realização do 15º Festival da Broa 2018, apresentado pela União das Freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão. Estamos aqui a pedir todo o apoio logístico e isenção de taxas. E a caução? A caução tem que pagar, não é? De forma que a proposta é no sentido de darmos todo o apoio logístico, assim como a isenção de taxas, devendo, no entanto, fazer o pagamento da caução. Alguém se abstém? E atribuir o subsídio de 2.000 euros. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 24º. Pedido de apoio à realização do segundo ciclo de teatro de São Pedro Sul, apresentado pelo Cénico Grupo de Teatro Popular. A proposta é atribuirmos um subsídio de 4.000 euros mais a receita de bilheteira para a execução de 4 atividades culturais. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 25º. Pedido de assistência do Cineteatro Jaime Gralheiro, apresentado pelo Cénico Grupo de Teatro Popular. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 26º. Processo de ação social escolar. A proposta é seguirmos o parecer técnico. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 27º. Outro processo de ação social escolar. Pedido de apoio. A proposta é seguirmos o parecer técnico. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. 28º. Pedido de apoio à realização de instalações esportivas, apresentado pela União Desportiva Vila Maiorense. O Vila Maiorense está aqui a pedir-nos que, através de uma candidatura que está neste momento aberta, em que o Estado poderá financiar em 50%, eles têm necessidade de 50% para a execução das obras, e o que eles nos pedem aqui, ao fim e ao cabo, é o apoio de 50%, e como tal, Sr. Vereador, a resposta que lhe disse há bocadinho, estaremos sempre dispostos, sempre que haja com participações do Estado para obras nas associações, nós estaremos sempre dispostos a realmente colaborar quando realmente essas obras forem financiadas. Posto à votação, alguém se abstém? Aprovado por maioria. Proposta, 29º, proposta de termos Hockey Clube para a candidatura a obras do pavilhão David Correia de Andrade, o mesmo tipo de candidatura em que o Termas Hockey Clube solicita apoio para o pagamento também dos 50%, mas aqui neste caso teremos que efetuar um protocolo com esta mesma associação no sentido de poder utilizá-la durante 10 anos, de forma que irão que são duas situações diferentes, é o apoio de 50% mais a questão de poder as instalações ficarem cedidas durante 10 anos. Posto à votação, alguém se abstém? Aprovado por maioria. 30º. Celebração de protocolo com a GAPRIC ASOL para a realização de experiência socioprofissional em regime de voluntariado. Posto à votação, alguém se abstém? Aprovado por maioria. 31º. Oferta de exemplar do livro O Ato Médico é uma empreitada pelo seu autor João Carlos Marcos da Costa Gralheiro. Alguém se abstém? Aprovado por maioria.
32º, oferta do livro Atlas Mamíferos de Portugal pela Universidade de Évora. Alguém se abstém? Aprovado por maioria. Estas decisões foram tomadas. Se entendermos que devemos trazer uma próxima reunião os mesmos pontos, certamente traremos uma próxima reunião para ser discutidos, sabendo de antemão que provavelmente a próxima reunião de Câmara será antecipada em face de projetos que a Câmara Municipal tem necessidade de aprovar a muito curto espaço de tempo. Muito obrigado, senhores jornalistas, por estarem aqui presentes e boa tarde.